Boa noite, pessoal de Física Experimental 1. Agora, em pouquíssimos minutos, veremos o último método de resolução para ajustar a melhor reta possível para os nossos dados. Bom, sobre o problema vocês já sabem, mas recapitulando, nós queremos encontrar os valores de A e B pequeno, são os graus de liberdade da reta, porque essas quantidades definem a sua reta. Bom, estes dois valores, eles estão guardados na matriz K. Estão guardados na matriz K. E o método dos mínimos quadrados sugere que o melhor valor para esses graus de liberdade vem a partir deste cálculo matricial, aonde a matriz M depende dos valores de x da sua tabela. Você tem a coluna Y da sua tabela de dados. O x também é um x da sua tabela de dados, pessoal. Bom, e para trabalhar com matrizes diretamente, a melhor maneira de fazer essa conta matricial é usar algum tipo de aplicativo ou algum software para você fazer estas contas computacionalmente. Bom, uma opção de software que vocês podem usar é o Octave. Octave, ele é um software. Na verdade, o Octave ele é gratuito. Olha só, ele é gratuito. Ele é uma alternativa ao famoso programa chamado MATLAB. MATLAB é um programa muito poderoso. É MATLAB de Matrix Laboratory, de laboratório de matrizes. O Octave é simplesmente um MATLAB simplificado. Ele usa a mesma linguagem. O MATLAB ele é baseado em Java, linguagem C e linguagem Java, C e Basic. O Octave é a sua versão simplificada, gratuita, e ele serve para muitas aplicações quase igual o MATLAB. Ou seja, para trabalhar matrizes, o Octave será a recomendação, caso algum de vocês queira fazer as contas matricialmente. Bom, pessoal, e aí eu digo a vocês, vocês podem peguem as matrizes e jogue no Octave. Seria simplesmente isso. E vocês às vezes não sabem, mas onde que eu vou arranjar o Octave? Bom, o software Octave, vocês podem baixá-lo, digitem lá no Google, vai ter o site onde vocês vão baixar gratuitamente. Esta é uma opção. Mas a opção mais simples, pessoal, é vocês entrarem no Octave, simplesmente no site Octave Online, octave-online.net.
É simplesmente isso, porque aí vocês não necessitam baixar o programa, não precisa ocupar espaço na memória de vocês. E ainda vocês fazem a programação no site mesmo. Daqui um pouco, vou mostrar a vocês. Um momento. Olha só. Deixe-me ver. Acho que está mostrando. Essa é a tela do Octave Online. Parece um pouco confuso. Não faremos a conta de exemplo agora. Antes de executarmos uma conta matricial, vou ensinar vocês qual é o procedimento para definir as matrizes. Daqui um pouco aplicamos no Octave Online. Retornemos ao Smooth Draw. Bom, retornando aqui, quais são os passos, qual é a sequência que precisamos para montar as matrizes que compõem esta equação aqui? Nós queremos achar o K, a matriz K, que contém os graus de liberdade da nossa reta. Como nós montamos as nossas matrizes aqui? Bom, olha só, pessoal. Quais são os passos? Primeiro, pessoal, pegamos o x e y da nossa tabela. De exemplo, para nós, eu montei uma tabela aqui com 4 valores. Olha só. 4 valores, pessoal. Aqui é x1, x2, x3, x4. Você tem os valores x da sua tabela. Tem os valores y da sua tabela. y1, y2, até aqui y4. Aqui à direita é só a representação, porque o nosso problema é a representação dos dados em vermelho e da reta que queremos encontrar. Os graus de liberdade A e B são os números que definem a reta. Na prática, só os valores de A e B nos interessam. Então, pessoal, qual é o algoritmo? Qual é a sequência de montagem das matrizes? Primeiro, montamos as matrizes referentes às colunas de dados. A coluna de x eu monto, a coluna de y é o primeiro passo. O segundo passo, você tem que definir uma matriz cheia de números 1. Todas essas matrizes que mencionei até agora são matrizes coluna. Percebam. Por que você monta essas 3 matrizes coluna aqui? Porque a matriz M será a função delas. Agora o passo 3 monta a matriz M, pessoal. Olha só, a matriz M, ela é uma linha onde o primeiro elemento dela é a coluna, é a matriz coluna XD. O segundo elemento da matriz M é aquela matriz cheia de números 1 da lousa anterior. Olhem só.
o passo 4, pessoal? Vocês já têm YD definido a partir da sua tabela, é o Y de tabela. E no passo 3, pessoal, você montou a sua matriz M. Portanto, agora é só fazer esta conta aqui. Mas vamos colocar essas matrizes na sintaxe, no modo de escrever do Octave. Vamos aprender como escrevemos essa equação no Octave. Bom, um parênteses. Antes de escrevermos no Octave, vou dar algumas observações sobre o Octave. Primeira observação. Olha só. Quando definirmos as matrizes, pessoal, seremos obrigados, definitivamente. Vamos ter que usar letras, pessoal. As letras para armazenar tanto os números quanto as matrizes, os escalares e matrizes. É muito difícil no Octave, não tem jeito da gente achar uma notação que permita a gente distinguir escalares de matrizes. Isso não vai ser possível, pessoal. É um inconveniente. Mas, por isso, teremos que tomar cuidado. É só um alerta. Segunda observação, pessoal. As linhas de uma matriz que você quer construir, elas são separadas por ponto e vírgula. Por exemplo, olha só essa matriz A daqui. Olha essa matriz A, pessoal. É uma matriz quadrada, 2 por 2. Ela tem uma linha aqui e outra linha aqui. Olha só como você define ela no Octave. Você coloca 1, dá o espaço, coloca o 5, separa a primeira linha por um ponto e vírgula da segunda linha. Simples assim, pessoal. Parece esquisito à primeira vista, mas esse é o modo de escrever no Octave. Bom, olha só essa outra observação sobre o Octave. Se você quiser escrever, olha só, eu tenho a matriz A aqui. Vamos transpor a matriz A. A transposta, o que era linha, na matriz A original, vira uma coluna. Olha só, a segunda linha virou a segunda coluna na versão transposta da matriz A. Agora, olha o Octave. Se você define no Octave a matriz A original, a matriz A transposta, você simplesmente escreve a operação de transpor a matriz por uma apóstrofe. A apóstrofe, ela executa a operação de transposição da matriz. Bom, a última observação do Octave é que se você tem uma matriz quadrada, nossa matriz A, e você quer achar a inversa da matriz A, na prática, o que você tem?
você tem a sua matriz A e você quer encontrar a matriz inversa, a inversa simbolizada por -1, no Octave, essa operação de inversão de matrizes é dado por inv parênteses. E aqui dentro do parênteses, você coloca a matriz que você quer inverter. Bom, pessoal, feita a observação, o que nós vamos olhar agora? Como que nós escrevemos as matrizes na linguagem Octave? Bom, aqui tem um exemplo, pessoal. Olha só um exemplo. Imagine que nós temos um X de dados aqui. Bom, está um pouco diferente do que eu pensei ali naquela lousa. Me desculpem, mas este já será o exemplo. Olha só, temos um X dos dados. Bom, deixe-me colocar aqui. Temos o X dos dados, pessoal. É uma coluna. Como nós colocamos a coluna da nossa tabela? Na nossa tabela, como que vai estar escrito? Na prática, nossa tabela é assim. Vou fazer num canto pequeno. Nossa tabelinha ela é XD, YD, e aqui você tem os seus números, 1, 4, 3 pontinhos. Aqui você tem 10, 12, percebem? É coluna. Essa matriz aqui, XD, ela é a coluna. É simplesmente a coluna da sua tabela. A coluna do XD. O YD é simplesmente a matriz que é a coluna da sua tabela correspondente ao YD. E olha o Octave. O que eu disse a vocês? As linhas de uma matriz são separadas por ponto vírgula. Então a matriz coluna são números separados por ponto e vírgula. 10, ponto e vírgula, 12, ponto e vírgula, até o último elemento. O X da mesma forma. E como eu defino, pessoal, a matriz M? Olha a definição dela. É o XD aqui, e do lado do XD é a matriz de números 1. A matriz de números 1, bom, aqui à esquerda, aqui é no Octave, pessoal, já. Como é no Octave? Aqui você coloca à esquerda X underline D, você definiu aqui. E do lado direito, pessoal, você tem que montar uma matriz coluna de números 1. Neste caso, são 4 elementos. É a mesma dimensão do XD da tabela. Então você diz, é uma matriz de números 1, é em inglês, que vai ter, pessoal, é uma matriz que vai ter o mesmo número de linhas que o XD. É o mesmo tamanho, mesma dimensão do XD, que é 4 linhas. Vai ter tantas linhas,
que é a dimensão do D, e uma coluna apenas, porque isso aqui é uma matriz coluna, pessoal. Simples assim. Bom, pessoal, feito isso, você definiu x, definiu y e definiu m. Você consegue agora fazer a sua operação matricial. Olha só, o seu A e B em Octave estão guardados na matriz K. Você definiu o M, definiu o Y também. É só fazer isso em linguagem Octave. Agora, desse jeito aqui, pessoal, você precisa da inversa da matriz M transposta. Olha só o M transposto. M transposto com apóstrofe. Você coloca asterisco para multiplicar pela matriz M original. E este resultado aqui, você faz a inversa. Olha só, pessoal. Faz a inversa. Asterisco de novo. M transposta. Olha a correspondência, pessoal. Se atentem à correspondência. E depois, asterisco de novo para multiplicar. E ao final, pessoal, o YD que você tinha definido lá atrás. E a matriz, quando você faz essa conta, o Octave vai te voltar uma matriz coluna com os numerozinhos aqui. E aí você diz, o meu A é igual à primeira componente da matriz K, e o meu B, pessoal, é a segunda componente da matriz K. Simples assim. Façamos então, pessoal, estas definições de matrizes no Octave online, pessoal. Vamos modificar agora a tela para o Octave online. Vamos ter que lembrar. Vamos lá. Vou digitar para vocês. Vamos definir, antes de tudo, as matrizes referentes às colunas que compõem nossos dados, pessoal. É o X, a coluna com X dos dados. Eu vou chamar de X underline D. Aqui eu vou ter 4 elementos, pessoal, separados por ponto, vírgula, porque as linhas são separadas por ponto e vírgula. Será uma matriz com 4 linhas e uma única coluna. Os valores de X eu vou colocar, vamos escrever 1, 4, 6 e 9. Vocês podem dar Enter. Olha só, pessoal, como aparece para vocês. Aparece como uma coluna, conforme havíamos discutido. Beleza. E olha o que aparece, pessoal.
olha só o que está aparecendo, o XD aqui. Aparece para nós a dimensão 4 por 1, 4 linhas, uma coluna, conforme esperávamos. Agora, pessoal, y underline d é igual. Da mesma forma, é uma coluna com 4 valores. Primeiro valor vai ser 10, aqui 12, 15, 20. Eu até havia, acho que no início deste vídeo, falado em outros valores, mas não interessa. É simplesmente uma coluna de dados com X e outra coluna com Y. Sejam eles quaisquer, depende do problema. Vocês teclam Enter. Lembrem-se, eu estou no site octave-online.net. Vocês até podem fazer no software depois de terem baixado, mas estou optando pelo site. É mais rápido. Muitos de vocês não vão querer o software, talvez. Talvez vocês achem mais fácil o site. Então, teclei Enter. Percebam, igual XD, aparece o nosso YD. Coluna, pessoal. Aparece o YD, coluna. Beleza. Agora, o que precisamos definir é a matriz M, pessoal. Bom, daqui um pouco, refresco a memória de vocês, vamos fazer direto. Se precisarem, voltem alguns minutos antes no vídeo. Mas vamos lá. Matriz M. M é igual. Primeira parte da matriz M é X underline D. Segundo elemento, pessoal, eu preciso de uma coluna com 4 números 1. Eu vou escrever ones, porque ele vai montar uma matriz cheia de números 1. Essa matriz tem que ter 4 linhas e uma coluna. Há duas opções. Você pode colocar 4 se quiser. Ou, se você quiser, você pode colocar dessa forma. É o tamanho que tem o próprio XD. Ou você poderia, igual mencionei agora, substituir somente por 4. Seria até mais fácil. Mas era só para mostrar. Vamos dar Enter. Olha a matriz M. E olha o que ele mostra para você. É 4 por 2. Beleza. Temos a matriz X, temos a matriz Y, pessoal. E temos a matriz M. Podemos calcular agora, pessoal, a nossa matriz que contém os graus de liberdade da reta, que é a matriz K. O que ela é, pessoal? Ela é a inversa da matriz M transposta. Olha o apóstrofe, transpondo a nossa matriz M. A matriz M transposta multiplica a M original, pessoal. Depois que você inverteu
a multiplicação dessas duas matrizes, você multiplica pela matriz M transposta e ao final, todas essas matrizes multiplicadas, você multiplica o resultado por Y underline D, pela coluna Y dos seus dados. Reparem bem, K é igual a toda essa operação. Teclem Enter. E temos, ao final disso, o nosso A e o nosso B, pessoal. Anotem os valores. Vocês poderiam até falar A é igual a componente 1 da nossa matriz coluna K. E B é igual a componente 2 da nossa matriz K calculada. E dá Enter. E vocês verão nessa coluna à esquerda de variáveis, eu não estou certo que vocês estão vendo o meu cursor do mouse, mas aqui ele mostra as nossas variáveis aqui. Mas enfim, pessoal, esse é o jeito computacional de calcular as constantes A e B para calcular os graus de liberdade da nossa reta ótima, a melhor reta possível para ajustar os pontos que compõem os nossos dados, pessoal. Bom, vamos retornar aqui rapidamente. Bom, deixe-me ver se está tudo certo. Então, recapitulando, pessoal, vocês podem agora, com o Octave, fazer essa conta de K matricial segundo a sintaxe Octave e obter rapidamente os valores de A e B, pessoal. Os valores de A e B. Simplesmente isso. Bom, o que eu gostaria ao final aqui, lembrem-se, entrem no site caso não queiram baixar o Octave. Mas é um bom software para mexerem. Tem muitas funcionalidades. Só estou ensinando a vocês o que nós necessitamos por agora. Então, pessoal, vou dar por encerrados os métodos para a resolução do exercício. Uma ótima noite a todos vocês. Abraço. Me despeço. Até mais.